Vamos lá, pessoal. Espero que seja o último, mas não tem problema. Se precisar, a gente grava mais um. Então, onde é que a gente parou aqui, ó? Se a proposta é na análise da proposta, né? Analisar a proposta comercial, que aqui foi feito um looping, né? Vocês lembram disso? Aqui tinha um looping, como igual o do restaurante, certo? Se o edital solicitou, analisa a amostra, se a amostra atende, analisa a proposta comercial, certo? Então, agora, depois de analisado, ó, se a proposta ou a amostra não atende ao edital, o pregoeiro passará para a análise do próximo colocado. Então, aqui, a gente tem mais uma decisão, certo? Se a proposta atende ou não atende ao edital. Tá? Então, eu tenho que analisar antes se a proposta atende ao edital. Se ela não atende, já está especificado aqui que ele tem que analisar o próximo colocado. E em várias outras questões aqui, nós vamos passar para essa análise do próximo colocado. É um looping, tá? Eu faço várias análises. Se não der certo, eu pego o próximo, tá? Aqui eu já coloquei mais para baixo para a gente seguir, né, no fluxograma. Não sei por que eu não fiz isso antes, mas, enfim, não fiz antes, mas estou fazendo agora. Outra análise. Depois disso aqui, ó, se a proposta não atende, o pregoeiro passará para a análise do próximo colocado. Se atende, o que ele vai fazer? O preço proposto é comparado com os valores constantes no termo de referência, base para aceitação do preço. Se o valor não for aceitável, eu poderia até colocar aqui uma etapa. Vejam vocês, né, que um fluxograma, ele pode ser mais ou menos detalhado, certo? Então, eu poderia ter colocado aqui vamos até colocar aqui, ó. Vamos inserir uma forma, né? Forma de fluxograma, esta aqui, ó. Poderia ter inserido aqui uma etapa de processo chamada análise do preço com os valores no termo de referência. Análise do preço com os valores de referência. Certo? E ok, teria aqui mais uma etapa, né? Eu colocaria aqui mais um conector e tal. Então, é possível... seria possível passar daqui para cá? Também, tá? Se o valor não for aceitável, o pregoeiro passará para a análise do próximo colocado. Então, eu faço a análise do preço, aí o preço é aceitável? Se não é, analisa o próximo colocado. De novo, vai lá para o mesmo looping. Se for, né? Ó, caso contrário, é iniciado um chat, bate-papo por computador com o candidato, solicitando a redução do preço. Então, se o preço for aceitável, eu inicio um chat fazendo uma barganha com o fornecedor, certo? Com o candidato. Olha, dá para reduzir o preço aí, tá? Se o preço for aceitável. Se o candidato não reduzir o preço, aí eu inicio um papo, e aí o fornecedor reduziu o preço, sim ou não? Se ele não reduziu o preço, olha aqui, ó. Se ele não reduziu o preço, mas ele atende ao edital, a proposta é aceita. E a rotina é encerrada. Então, assim, o preço atende ao edital, se não, vai voltar para onde? Analisar o próximo candidato. Tá? Se o preço atende o edital, mesmo que o fornecedor não tenha reduzido o preço, eu aceito a proposta, tá? Se o preço não atender, óbvio, vai lá para o próximo colocado, ó, aqui, ó. O preço atende o edital? Não. Ele volta para onde? Para análise do próximo colocado. Certo?
Tudo, na verdade, olha, vocês veem que tem várias entradas aqui, várias análises que voltam, sempre que é não, é analisar o próximo colocado, certo? As várias análises que tem. Se o candidato reduz o preço, se o candidato reduzir o preço, então, o fornecedor reduziu o preço? Sim. Então, o que tem que fazer? Sim. O primeiro é ver se o preço atende o edital. Atende ou não atende o edital? Certo? A proposta é aceita. Se ele reduziu o preço, eu aceito a proposta e informo no sistema um novo preço e a justificativa por que tem um novo preço. Tá? Se o fornecedor não reduziu, mas o preço atende o edital, eu vou aceitar a proposta mesmo assim e finalizo. Caso o preço, mesmo após redução, não atenda o edital, né? Se o preço não atende o edital, vai para onde? Próximo colocado, tá? Então, esse, na verdade, é um fluxograma bem completo, bem complexo. Os que vocês têm nos exercícios para fazer, eles são bem mais simples. Vamos abrir aqui o exercício, tá? Eu vou abrir aqui com vocês. Eu postei o exercício lá no ambiente virtual, tá? Mas vamos abrir aqui o exercício, tá? O primeiro exercício é você é responsável pelo churrasco da turma, tá? Como você não quer que nada dê errado, resolveu elaborar um fluxograma para esse processo. Então, o que vocês têm que definir aqui, ó? Quais são as etapas para eu planejar o churrasco da turma? Não importa aqui, ó, não se importa com o tamanho do local, para acomodar a quantidade de bebidas ou de alimentos, não é esse o foco. O foco aqui é definir qual é o processo, quais são as etapas para planejar o churrasco da turma, tá? Pensa então nos processos que vão envolver aqui o planejamento, tá? Então, isso aqui vocês podem fazer lá no Excel, da maneira que a gente viu lá anteriormente, né? Colocando todos aqueles elementos que tem lá no Excel, tá? Ou pode fazer à mão, usando os elementos corretos, certo? Pode fazer à mão, numa folha, tira uma foto, um print e me manda, tá? O exercício 2, tá? Esse é mais parecido com aquele que a gente fez lá no vídeo, tá? Então, a empresa não tinha um estoque informatizado e os pedidos ocorriam da seguinte forma. Como que ocorrem os pedidos? Aqui está dito qual é que é o processo. O que você tem que fazer? Transformar este processo descrito num fluxograma, tá? Então, o estoquista, ao receber uma solicitação de peça, verifica na listagem do estoque a disponibilidade da mesma. Então, ó, ele recebe a solicitação, tá? Isso é uma tarefa. Verifica na listagem de estoque a disponibilidade da mesma, que é o quê? Uma decisão, certo? Uma etapa de decisão. Caso esteja disponível, né? Então, peça está disponível? Se sim, ela entrega ao solicitante e em seguida é efetuada a baixa no estoque. Entrega para o solicitante e efetua a baixa no estoque, certo? Caso não esteja disponível, verifica junto aos fornecedores de peças. Aqui é para considerar que o fornecedor sempre tem a peça disponível, tá? Para não ficar aquele looping assim, o fornecedor não tem a peça. Então, considera que ele sempre tem, tá? Solicita, verifica junto ao fornecedor o tempo de entrega. Aí você vai lá, é uma tarefa, verificar com o fornecedor o tempo de entrega. Informa-se o tempo necessário ao solicitante. Então, informar ao solicitante o tempo que o fornecedor te deu, certo? Caso o solicitante ainda deseje a peça, o pedido ao fornecedor, efetuar o pedido para o fornecedor. Então, aqui, ó, caso o solicitante deseje a peça. Então, isso aqui é uma decisão também. Solicitante ainda deseja a peça? Sim ou não? Se sim, faz o pedido para o fornecedor. Se não, finaliza. Né? Finaliza o processo. Aguarda a chegada da peça,
e a sua entrada no estoque. Em seguida, ela é entregue ao solicitante e é efetuada a baixa no estoque. Aqui são só... Aqui a gente mais ou menos falou quais são as etapas onde é tarefa, processo, e onde é decisão, tá? Exercício 3, tá? Exercício 3. Faça um fluxograma que descreva as etapas para construir um muro. Então, a ação de assentar um tijolo se repetirá várias vezes até que o muro esteja pronto. Então, vocês devem fazer uma pergunta assim, ó. Muro está pronto? Se sim, finaliza. Se não, volta, faz o looping, né? Então, assim, olha as tarefas. Pegar o tijolo, passar cimento com espátula, assentar o tijolo, limpar o excesso do cimento com a espátula. Isso tudo são tarefas, tá? É o processo de construir um muro, certo? Então, eu tenho lá o início, aí tem essas tarefas em sequência. Tem alguma decisão aqui no meio? Não tem, né? Não tem. Poderia até ter, pega o tijolo, verifica se o tijolo está quebrado ou não, mas não é o caso. Aqui não está dito isso. Só está dito que as tarefas são essas aqui. O que tem aqui de decisão? No final, ó, limpa o excesso de cimento com a espátula. No final, tu vai ter uma decisão. O muro está pronto? Sim. Se sim, finaliza. Se não, volta para pegar o tijolo. De novo, e continua o processo de novo. Sempre que eu volto, que eu estabeleço um looping num fluxograma, e eu volto para uma tarefa, ela continua de novo dali onde pegou. Então, vejam vocês aqui, ó, que esse aqui é o mais simples dos exercícios. De repente, vocês começam com esse aqui, que é o mais simples de todos, tá? E também eu vou estar disponível ali das 7 até as 10h30, né, que é o nosso horário de aula, para dúvidas. As dúvidas podem passar pelo WhatsApp, podem fazer uma chamada, né? Podem, sei lá, fazer por e-mail, como vocês quiserem, tá? Mas eu vou estar disponível aí para atender vocês nesse horário das 7 até as 10h30, tá bom? Então tá, pessoal, encerrados os nossos vídeos de hoje, tá bom? Não esqueçam de ir lá no ambiente virtual para pegar esse exercício aqui, tá bom? Beijo, tchau!